Olá, vamos iniciar a nossa aula hoje? Olá, queridos. A gente vai ver agora, vai estudar sobre as operações com os números racionais. E nós vamos iniciar com a adição e subtração desses números. Eu tenho aqui um exemplo, porque a adição e subtração nós temos dois casos. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Isso serve tanto para adição quanto para subtração. Quando eles são iguais, é simples, basta repetir esses denominadores na solução. E no caso aqui, somar os numeradores 7 mais 3, que dá 10. Certo? Um outro exemplo é com 3 parcelas, onde eu tenho uma adição e também tenho uma subtração. Se os denominadores são iguais, o que eu faço? Eu vou repeti-los. E em cima, os numeradores, eu vou somar o 3 com o 7, que vai dar 10, e subtrair com o 1, que vai dar 9. Então, seria essa resposta. O segundo caso é quando os denominadores são diferentes. Eu tenho aqui 3 quartos somado com 4 décimos. Então, eu estou percebendo que os denominadores são diferentes. Então, eu vou utilizar o MMC entre eles. O MMC de 4 e 10. Os dois são pares, que dá por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Ainda dá por 2, porque eu tenho o número 2 que é par. 2 dividido por 2 dá 1. E o 5 não dá, repete. O 5 só vai dar por 5. 1 e 5 dividido por 1 é 5. Ao terminar, eu vou multiplicar esses três números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MMC entre eles dois é 20. O que eu vou fazer? Se eu tenho aqui em cima duas frações, então eu vou abrir 2, aliás, aqui é 20. Duas frações, onde os numeradores eu vou fazer um cálculo simples, que se eu coloquei aqui, os meus novos denominadores são 20, eu vou descobrir agora os numeradores. Os denominadores. E aí eu vou trabalhar com a divisão. 20 dividido por 4 dá 5. Eu anoto aqui em cima, para não perder esse número. E 3 vezes 5 multiplica o 3 com 5, que vai dar 15. Então, eu vou preenchendo aqui o meu espaço no numerador. Eu faço a mesma coisa do outro lado, na outra fração. 20 dividido por 10 dá 2. Multiplica com 4, 2 vezes 4 vai dar 8. Pronto. Com isso, eu consegui igualar esses denominadores como eu queria. Então, pela regra, denominadores iguais, repete. E no caso aqui em cima, eu vou somar. 15 mais 8 vai dar 23. Então, esse seria o resultado dessa operação. Vamos para um outro exemplo utilizando 3 frações. Então, eu tenho 1/3 menos 8/5 mais 5/2. Os denominadores são diferentes, então eu vou utilizar o MMC entre 3, 5 e 2. Eu tenho um número par, então eu vou começar com 2. O 3 não dá, repete. O 5 não dá para dividir por 2, repete. 2 dividido por 2 vai dar 1. Próximo número aqui será o 3, porque 3 dividido por 3 vai dar 1.
O 5 não dá, repete, e o 1. E o 5 só dá por 5, que vai dar 1, 1 e 1. Multiplicando aqui, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Quer dizer que o MMC aqui, entre 3, 5 e 2, é 30. Aqui eu tenho 3 frações, então eu sei que eu tenho que só colocar aqui 3 espaços. Onde esse 30 vem como denominador. E aí eu começo a minha divisão. Então, denominador com o denominador antigo. Divide. 30 dividido por 3 dá 10, anota lá em cima e multiplica. 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 8, 48. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 5, 75. Aí, o que vai acontecer? Repete-se o denominador, que os denominadores aqui são todos iguais. E no caso aqui eu tenho uma adição e subtração. O que eu vou fazer primeiro? Sejam inteligentes quando vocês têm números com o mesmo sinal. Façam logo essa operação. Então, 10 somado com 75 vai dar 85. 85 menos 48 vai dar 37 sobre 30. Então, esse aqui seria o resultado da operação. Agora vamos para multiplicação e divisão. A multiplicação, diferente da adição, ela se torna até mais fácil, porque na multiplicação de frações, eu tenho uma operação simples de resolver. Por quê? Só apagar aqui, que é um 3. Eu tenho 1/4 multiplicado com 3/5. Basta eu multiplicar o 1 com o 5, que vai dar 5, e o 4 com o 3, que vai dar 12. No caso aqui não dá para simplificar, então eu paro minha operação aqui. Um outro exemplo é 5 sobre 8 multiplicado com simplesmente 9. Quando isso acontecer, quando não tiver nenhum denominador, vocês preencham aqui como se fosse um 1. Então, eu vou começar. Numerador com numerador, 5 vezes 9, 45. E 8 vezes 1, 8. Certo? E aqui é o meu resultado. Agora, na divisão, eu tenho aqui um exemplo. 4/5 dividido por 9/2. Nesse caso, tem uma regra. Ou você utiliza, repete-se a primeira fração, muda o sinal para multiplicação e inverte a segunda fração. Então, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Inverte-se a fração. Aí você multiplica normalmente, ó. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 9, 45. E pronto, seria o resultado. Um macete, uma maneira mais fácil de fazer é quando a divisão você utiliza uma multiplicação cruzada, ou seja, o 4 multiplica com o 2, que vai dar 8, então o resultado vai pôr em cima, e cruza 5 vezes 9, 45. Essa é uma outra maneira mais fácil de resolver. E aqui seria o resultado. Agora, mãos à obra e bom trabalho.